E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né, e dar continuidade à nossa discussão sobre o Rousseau, né, que é um dos grandes filósofos iluministas lá do século XVIII e que traz uma série de reflexões, né, sobre a desigualdade, sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre a educação, enfim. Rousseau pensa sobre diversos aspectos da sociedade ali no momento em que ele vivia. Então, é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Quem não assistiu as aulas anteriores da biografia do Rousseau e a introdução ao pensamento do Rousseau, façam, né? Vejam a aula, para que a gente possa ter um nível bastante profundo de entendimento, né? Do pensamento do Rousseau, tá? Então, vamos lá. As dúvidas que surgirem, pessoal, seja durante a leitura ou mesmo durante as aulas, vocês anotem e me enviem lá no Google Class, que eu vou tentar responder o quanto antes, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula para a gente poder começar. Então, olha só, na aula passada a gente falou mais sobre a questão mesmo da origem da desigualdade entre os homens, né, que foi uma das obras magistrais aí do Rousseau. Hoje nós vamos falar do centro, de certa forma, da sua filosofia, que é o contrato social, né? Nessa obra ele vai propor uma ideia de sociedade, né, em que seria possível garantir, né, estabelecer ali uma relação entre a sociedade civil e o estado de natureza, defendido lá por ele, né, lá principalmente na origem da desigualdade entre os homens. Então, Rousseau ele vai buscar conciliar aí, né, as liberdades individuais e a vida na sociedade civil, os direitos civis, para que essa sociedade pudesse viver de forma livre, harmoniosa e tudo mais, né, tendo seus direitos devidos garantidos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né, que o Rousseau busca estabelecer ali no contrato social é essa conciliação entre a sociedade civil, que ele chama de sociedade civil, e a liberdade individual, né, referente ao chamado estado de natureza, pensado também anteriormente. O Rousseau ele se opõe, né, primordialmente aqui ao pensamento do Thomas Hobbes. Né? O Thomas Hobbes pensou um modelo de sociedade, um modelo de Estado, lá, né, no século XVI, né, em decorrência lá do absolutismo e aquela coisa toda, e pensa esse modelo partindo de uma concepção, né, que é a de que o homem, né, ele seria então um ser naturalmente egoísta, um ser naturalmente mal, né, e que vai disputar os seus interesses por meio da violência e custe o que custar. Então, o contrato social, né, no contrato social, o Rousseau ele vai trazer uma série de noções que contrariam na origem da desigualdade entre os homens. O Rousseau também já, como já falei anteriormente, já questiona essa noção do Hobbes, né, propondo uma nova ideia, né, uma nova compreensão do que é o homem no que ele chama de estado de natureza, que eu já comentei anteriormente, mas aqui eu vou aprofundar um pouco. Então, o que ele diz? Para o Hobbes, para o Rousseau, o estado de natureza, né, o homem, o ser humano no estado de natureza, ele seria livre. Então, no estado de natureza ele teria liberdade, ele possuiria igualdade, já que não haviam desigualdades sociais na compreensão do Rousseau. E aí aqui é importante entender que o Rousseau ele faz uma diferença, né, entre o que são as desigualdades naturais e as desigualdades sociais. Então, a desigualdade natural seriam aquelas relacionadas à nossa própria natureza. Tamanho, cor, sexo, né, masculino, feminino, enfim, né, corpo, sei lá. Né? Então, quer dizer, há uma série de desigualdades naturais. Nós somos naturalmente desiguais no sentido de que ninguém é igual a ninguém, né? Temos corpos diferentes, aparências diferentes, cores, enfim. Né? Então, há essas desigualdades naturais na concepção de Rousseau. Então, a única desigualdade que existia nesse momento de estado de natureza, ou seja, no momento que o homem ainda não vivia em sociedade, seriam essas desigualdades naturais. Todos eram iguais porque não havia propriedade, não havia distinção de riqueza, não havia distinção de classe, não havia nada disso. E como eu falei, não havia propriedade. Então, o estado de natureza ele seria marcado principalmente por essas características. Então,
é um estado de liberdade em que os seres humanos são completamente livres, são iguais, né? As únicas desigualdades existentes são as desigualdades que eles chamam de naturais, e a ausência de propriedade, ou seja, não existe a noção de propriedade, ou seja, que algo pertença a alguém. Não existe essa noção no estado de natureza, na concepção de Rousseau. Esse estado de natureza teria, na concepção dele, teria existido, né, anteriormente, não se sabe exatamente quando, né, não tem como saber exatamente quando isso ocorreria, né, ocorreu na concepção do Rousseau, mas o fato é que desse estado de natureza o homem migrou para a chamada sociedade civil. E aí aqui você vai ter uma mudança muito drástica nessas características. Então, quando o homem deixou o estado de natureza e passa para a sociedade civil, isso muda. E aí eu já comentei isso quando a gente falou sobre a origem da desigualdade entre os homens, né? Então, na sociedade civil, o que é que haveria? Desigualdade social, porque, né, você vai ter poderosos, ricos, enfim, grupos sociais de diferentes características. Então, existe, né, com a sociedade civil também vem a desigualdade. As liberdades, elas são cerceadas, né? Ou seja, você vai ter a restrição de liberdade dentro da sociedade civil, principalmente porque você vai ter o Estado, né? Você tem as leis, né, que vão suprimir a liberdade que antes, no estado de natureza, ela era plena. Né? Então, você tem essa terceira situação. E a outra é o estabelecimento da propriedade. Então, essas características do Estado, né, no caso da sociedade civil. Há a noção de propriedade, então já há essa ideia de algo que pertence, né, pertence a alguém e não a outro. Isso já cria necessariamente a desigualdade, porque se algo pertence a um e não a outro, já existe aqui uma diferença criada, que é um tem algo que o outro não tem. Então, na concepção do Rousseau, aqui há a origem da desigualdade, né? Quando se cria a propriedade, você vai ter o surgimento da sociedade civil e, consequentemente, da desigualdade social. E aí o cerceamento da liberdade, né? Porque se um tem e o outro não tem, o outro não pode ter, porque já pertence a outro. Então você vai ter também, novamente, a liberdade limitada. E aí você vai ter essa sociedade civil. Então, o que o Rousseau vai pensar é justamente como era possível estabelecer uma conciliação entre a vida em sociedade e essas liberdades individuais. E aí ele vai pensar o contrato social. E aí ele vai partir de um princípio fundamental, que era a ideia de vontade coletiva. Né? Então a ideia era a vontade coletiva deveria ter um centro, que era a busca, né? O objetivo maior era o bem comum, o bem da sociedade. Na concepção do Rousseau, isso era possível, era sim possível chegar a uma sociedade que que conseguiria conciliar essas ideias, né? De garantir os direitos e ao mesmo tempo garantir a liberdade desses seres humanos. Para isso, era preciso estabelecer um pacto entre todos os cidadãos, né? Sem exceção, que garantisse o direito de cada um ser livre. Então, os cidadãos, eles garantiriam ali um pacto, né? Um acordo em que eles, vamos dizer assim, iriam sustentar a garantia da liberdade de cada um. Então, é a sociedade que vai garantir a liberdade individual de cada um. Essa sociedade deveria, né, teoricamente, iria prevalecer o bem comum em detrimento dos interesses individuais. Ou seja, a ideia aqui é pensar essa sociedade, mas pensar ela como um corpo, né? Não só o indivíduo nessa sociedade, aquele que se sujeita ao acordo, ao contrato social, né? Daí o nome do livro, contrato social, aquele que se sujeita ao contrato social, ele não pode pensar apenas em si, mas no bem comum. O problema não é ele, mas ele e o todo, ou ainda o todo, porque no todo ele está incluso também. Então essa sociedade deveria prevalecer essa noção. Então olha só, os indivíduos eles deveriam abrir mão de seus direitos naturais em favor dessa vontade geral, ou seja, que eles chamam de soberania, né? Soberania popular, ou seja, a ideia de que a vontade geral ela é soberana, né?
E o indivíduo sozinho, ele vai abrir mão dos seus interesses em prol do coletivo, porque o coletivo, o todo, novamente, inclui ele também. Né? Então, querendo ou não, também faria parte disso. E isso ele chama de liberdade civil. Então, quer dizer, a ideia era de que essa organização garantiria de tal forma os direitos de cada um de ser livre, que dificilmente essa liberdade ela poderia ser destruída, né? Ela poderia ser ameaçada. Né? O que ele coloca é justamente isso. A liberdade individual, por ser sozinha, né? Ela é frágil, ela é facilmente ameaçada. Né? Já a liberdade civil, que ela tem corpo, já que toda a sociedade ela vai agir, né, para garantir essa liberdade civil, então ela é forte, porque ela consegue resistir muito mais, e porque ela tem esse corpo que não depende apenas de um, mas que depende de toda uma sociedade. Né? Então, era essa sociedade coletiva, né, que vai buscar essa liberdade individual, comum também, né, ela só é possível mediante o fortalecimento dessa liberdade civil. Né? E esse fortalecimento necessariamente quer dizer que aquele indivíduo ele vai precisar abrir mão de uma série de direitos naturais para garantir o interesse geral. Né? Então, isso ocorre, né, de uma forma praticamente natural, né, na concepção do Rousseau. Né? Já que, e se a gente pensa isso para a nossa sociedade, é mais ou menos o que o Rousseau pensa. Nós vemos em sociedade, nós temos uma série de acordos pré-estabelecidos e que são seguidos muitas vezes sem a gente nem perceber. Né? Então, essa ideia de que algo é de alguém, logo outro não pode se apropriar daquilo, a não ser pelos meios legais, né? É um exemplo disso. Então, quando eu aceito que aquele outro objeto é de outra pessoa e que por isso eu não posso me apropriar dele, eu abdico, né, na concepção de Rousseau, eu estou abdicando da minha liberdade natural, né, em prol de que, ao garantir o dele, que aquela coisa que é dele seja dele, eu também garanto o meu, porque aí a minha coisa que é minha só pode ser minha, e assim ele também não vai poder se apropriar. Então aqui, ó, nós dois renunciamos dessa liberdade natural em prol de algo que garante tanto a minha liberdade, como a dele, ainda que essa liberdade parcialmente limitada. Né? E aí eu coloquei aqui, né? Então, garante a proteção e o convívio justo e igualitário entre todos os cidadãos. É justamente isso. Né? Então, se ele tem o dele e o dele é protegido e eu não posso me apropriar dele, o mesmo acontece na direção contrária. Então, o que é meu, é protegido, e assim o outro também não pode se apropriar disso. Né? Então, aqui o Rousseau ele pensa, né, nessa sociedade justamente com essa noção futura, mas que a gente pode pensar a nossa sociedade dessa forma. Então eu fiz essa tabela aqui interessante, que é uma tabela de comparação entre o pensamento do Hobbes e o pensamento do Rousseau. Né? Então eu coloquei aqui, ó, a diferença entre o estado de natureza em Hobbes e no Rousseau, a diferença no contrato social no Hobbes e no Rousseau, e a noção de estado no Hobbes e no Rousseau. Então vamos lá para a gente poder entender. Então, no estado de natureza, para o Thomas Hobbes, cada ser humano busca seus próprios interesses. É aquela situação, né? O ser humano ele faria qualquer coisa para atingir seus próprios interesses. Então, se uma disputa por algo, se há uma disputa aqui por esse livro, os seres humanos iriam ali se matar ali para poder, e aí vença o mais forte, né? Ou seja, a guerra de todos contra todos, não tem lei, né? Ele até vai cunhar essa frase, né? Que é: o homem é o lobo do próprio homem, né? Quer dizer, o homem era ali o predador selvagem que iria, né, guerrear uns com os outros em favor dos seus interesses próprios, egoístas, né? Já o Rousseau traz uma outra visão. Então aqui na concepção de Hobbes, o Hobbes coloca mais ou menos isso, né? O homem ele seria então mal, né? A maldade humana e essa desigualdade, ela existiria naturalmente no homem, né? Então o homem ele seria naturalmente mal, né? Ele já nasceria ali
com esses instintos, né, de prevalecer o seu próprio interesse. O Rousseau traz uma outra ideia, né? Então, para o Rousseau, no estado de natureza, os homens nascem bons, livres e iguais, né? Então, os homens, eles, na verdade, viveriam ali em coletivo, né, de forma livre, de forma igualitária, né? Se auto, vamos dizer assim, né, se ajudando e tudo mais, mas a partir do momento que se cria a sociedade civil, cria-se a propriedade privada, aí essa situação muda, e aí a natureza do homem seria então corrompida, né? Então, também do Rousseau aquela frase, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, é essa a ideia. Por quê? Porque a sociedade ela geraria as desigualdades e a injustiça. E aí, por isso, a natureza boa do homem, na concepção do Rousseau, seria então corrompida por essa vida em sociedade, uma sociedade que é desigual e que é injusta, né? E aí, ambos vão dizer que para resolver esse problema, no caso do Rousseau, né, o problema da corrupção humana causada pela sociedade civil é justamente o contrato, né? E aí, no caso do Thomas Hobbes, o problema, né, aí no caso desse egoísmo humano, né, dessa maldade natural do homem, também é o contrato. Então, ambos também vão dizer que para solucionar essa situação inicial, né, é preciso esse contrato, que é o contrato social. Só que para o Hobbes, o que acontece? O contrato, ele é o quê? Ele é um pacto entre os indivíduos que renunciam à violência a favor da paz e da segurança. E como assim renunciam à violência? É simples. Na perspectiva do Hobbes, essa violência ela é entregue a um outro órgão. Então, os seres humanos, para viver em sociedade, ele vai fazer o quê? Já que todo mundo vai lutar pelo seu próprio interesse, vai usar a violência se for preciso, então todos vão renunciar à violência e entregar esse poder da violência a uma entidade maior, que é o Estado, né? E aí a gente vai ver como é que o Hobbes pensa o Estado. Então, na perspectiva do Hobbes, essa violência ela deveria ser, né, entre aspas, entregues aí ao Estado, né? O Rousseau vai pensar diferente, né? E aí o Rousseau vai propor o quê? Que o contrato, né, ele deveria ser o quê? Um acordo livre entre os cidadãos, né, entre os indivíduos, para que todos respeitem as leis, né, para que todos se submetam às regras dessa sociedade. E essas regras são o quê? As leis, então, seriam a expressão da vontade geral. Então, as regras seria aquilo que vai ser, vamos dizer assim, né, definido pela vontade geral. E aí, por expressarem a vontade geral, então todos se submetem a essas leis, né? Então, aquela história, você renuncia à sua liberdade para garantir a vontade geral e assim garantir os seus direitos e os dos outros, né? Então, aquela ideia da relação entre liberdade individual e a vida em sociedade. E aí a gente tem a diferença de Estado proposto, né, pelo Thomas Hobbes e pelo Jean-Jacques Rousseau. O Hobbes, então, quando ele diz que os indivíduos eles vão renunciar à violência e entregar esse poder ao Estado, o Hobbes propõe, então, o Estado absoluto. Lembra lá dos reis absolutistas do século XVI e XVII. Então, o Estado ele vai ter o poder absoluto, porque aí ele vai poder exercer a força de forma inquestionável. Então, aquela violência que estava ali, né, que era pertencente aos indivíduos, ela foi entregue a esse Estado, e aí ele pode fazer uso dessa violência e dessa força para garantir os direitos e a paz e a segurança, né? Então, essa é a concepção de Estado que o Hobbes propõe lá no Leviatã, né? E o Jean-Jacques Rousseau, ele propõe justamente uma outra ideia, né? Aqui ele propõe a chamada democracia direta. O Rousseau é um dos grandes defensores da democracia. Por quê? Porque quando ele coloca que o poder ele vem da vontade popular, da soberania popular, da vontade geral, então somente a democracia direta, quer dizer, aquela com a participação direta de todos os cidadãos, é que expressaria essa vontade geral, né? Então são diferenças bem são caminhos muito opostos. Enquanto um diz que o homem é mau, nasce mau, o
O outro diz que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. O outro diz que os seres humanos têm que abdicar da violência em troca da paz e da segurança. O outro diz que, na verdade, tem que haver um acordo livre entre todos para se submeterem igualmente às leis que representam a vontade geral. O Hobbes diz que o Estado tem que ser absoluto, com o poder da violência e poder fazer uso da força para garantir a paz e a segurança. O outro diz que o Estado deveria se fundamentar na soberania, né? Quer dizer, soberania popular e na vontade geral, né? Expressa aí pela democracia direta. Então, basicamente, esse é o cerne do pensamento de Rousseau, né? Então, se você entendeu isso, o pensamento de Rousseau, eu acredito que está bem claro na sua mente, tá bom? Então, aqui eu tenho o Contrato Social, né? Então, o livro O Contrato Social do Rousseau, onde ele vai propor todas essas reflexões, ou a maior parte delas, algumas também tá no desigualdade, na origem da desigualdade entre os homens, mas o Contrato Social traz principalmente essas ideias aí, né, de como essa sociedade civil ela deveria se organizar para atingir esse bem comum e estabelecer essa relação entre a vida em sociedade e as liberdades individuais. Então, pessoal, eu espero que tenha sido claro, tá? Qualquer dúvida que surja a partir disso, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível, tá? Façam a leitura, né? Alguns dos conteúdos aqui não estão no livro, então façam as anotações, essa tabelinha é muito boa, façam aí a anotação dela, ela é bem importante, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.